Salve rapaziada, meu nome é Pedro Quintal Passos, que é o nome do canal, que eu peço que você se inscreva, escreva um comentário. Eu parei dia 28 de dezembro de fazer os vídeos, tive umas férias, algo que quem como eu gosta muito. Voltei, né, tive vários aprendizados aí durante esse tempo, tomei umas pauladinhas na cabeça, né, tive confusão com a guarda municipal que apreendeu minha bicicleta, consegui recuperar ela hoje. Fiquei meio bravo na hora, né? Eu falei, tira essa farda, vem pra mão. Não foi muito adequado, né? Eles chamaram mais, acabaram levando minha bicicleta. Também entrou aqui um ladrão, não posso exatamente chamar o cara de ladrão. Um ratinho, entrou aqui dentro de casa, roubou algum dos meus pertences aqui dentro do meu quarto, né? E eu também tive um envolvimento sentimental que, né, está se prolongando com alguns problemas que serão solucionados porque nós precisamos uns dos outros, né? Qualquer pessoa pode juntar-se a nós, independentemente da idade, raça, identidade sexual, crença, religião ou falta de religião. Essa parte de falta de religião é muito importante porque a fé é uma conquista, ninguém é obrigado a ter fé. A pessoa, se for cética, se ela se considerar ateia, ela tem espaço na recuperação, basta que ela tenha um poder superior, que pode ser o que ela bem entender. Se for a natureza, o universo, for o filósofo, né? O poder superior, ele se encaixa na finalidade de que a pessoa saia do egocentrismo e tenha algo acima dela para que ela possa não ser ali o centro dos seus pensamentos. O poder superior é muito importante. A dicção fechou nossas mentes para qualquer coisa nova ou diferente. Pensávamos não precisar de qualquer pessoa ou de qualquer coisa. Nenhuma pessoa de um grupo diferente, com origem racial ou étnica diferente, de classe social ou econômica diferente, despertava nosso interesse. Podemos até ter pensado que, se fosse diferente, era ruim. Eu caio nesse erro inúmeras vezes, né? Eu tenho um problema não exatamente racial ou étnico, não exatamente de classe social ou econômica. Eu tenho um problema com as pessoas que não é exatamente o nível cultural, né? Porque se eu falar assim, pode-se achar que é só ter uma educação erudita ou ter feito uma faculdade, coisa que eu não fiz e não é, sabe, eu acho legal quem faz, acho legal quem não faz. Inclusive hoje eu fui lá pegar o resultado da prova do vestibular. O curso que eu queria fazer, que era cinema e audiovisual, foi extinto da faculdade, né? Algo muito adequado às minhas pretensões, sempre elas são pequenas assim, né, perto né, o que eu quero fazer geralmente não tem, né, se eu vou comprar alguma coisa para comer, o que eu quero comer não tem, né, é um negócio que acontece muitas vezes na minha vida, mas eu tenho uma certa dificuldade de lidar. O nível cultural, você tem que ser entendido que, assim, um jardineiro, ele pode ter um nível cultural que tem muito a ver com a postura, com a conduta, com a elegância, né, tem a ver com um jeito de se portar, né. Por exemplo, um esportista ou o que quer que seja. Geralmente o pessoal que faz um trabalho braçal, eles têm uma postura e uma coerência em relação ao próximo muito maior do que o pessoal que tem um trabalho, sabe, o pessoal que se finge que é doutor e tal, é um ou outro que realmente tem um nível intelectual bem desenvolvido, né? Isso é algo que eu tenho uma dificuldade de lidar. Eu tenho muita dificuldade de lidar com os pretensos doutores, sabe? Médicos que não... Eu tenho muita dificuldade de lidar com médico também, sabe? Claro que tem o ortopedista, tem o cirurgião, né? Tem um obstetra e tal, mas tem muita medicina de enganação, tem muita nutrição de enganação, tem muito treinadores de esporte de enganação. E eu tenho uma dificuldade de lidar com quem não é de verdade, né? Eu tenho uma grande dificuldade. Essas pessoas, elas estão encontrando uma dificuldade na vida, elas também sofrem por não serem assim.
E eu tenho que estar em recuperação e não posso manter tal atitude, né? Viemos para essa recuperação porque nossas melhores ideias não nos levaram a lugar algum. Você escutou, seu Pedro? Então você fazer acepção de pessoas conforme o seu julgamento não é adequado, né? Aquela pessoa que eu acho supostamente que não tem um brilho, que não tem uma verdade em si, isso é um julgamento meu, né? Muitas das vezes, na verdade, eu estou equivocado. Se esperamos crescer em nossa recuperação, devemos abrir nossas mentes para experiências que funcionam, não importa de onde venham. Independente de nossas origens, em recuperação todos temos duas coisas em comum que não compartilhamos com mais ninguém: nossa doença e nossa recuperação. Mais uma vez, não é exatamente o meu caso, porque eu partilho sobre a minha doença, né? Espero. Isso é muito importante para mim, é uma cobrança enorme, né? Eu tenho tido dificuldades e não tenho tido a mínima maconha. A mínima maconha, exatamente, eu não tenho tido a mínima maconha, mas eu não tenho tido a mínima vontade de fumar maconha. Sabe, antes sem dificuldades, com apenas uma chuva, nossa, um tempo chuvoso desse, eu ficava desesperado para ter a minha substância de preferência, que eu sempre tinha, na verdade, mas se estivesse chovendo, eu ficava desesperado para ter ela dentro do meu sistema, dentro da minha casa, dentro dos meus pulmões, dentro da minha cabeça, né? Tá chovendo problema na minha vida também, o que não é de si, né? Não é nada, não é uma guerra, não é uma morte, não é uma perna quebrada, uma perna perdida, mas são alguns problemas de difícil solução para mim, né? Eu não tenho a mínima vontade. Os vídeos são muito importantes para isso, né? Assim como a recuperação, assim como o grupo, assim como a literatura. Independente de nossas origens, né? Eu partilho a minha doença, eu partilho a recuperação, né? Que essas pessoas tem muita gente em recuperação que tem muita dificuldade de admitir que perdeu para droga, perdeu para doença. Eu me rendo, eu perdi. Eu não tenho essa dificuldade, né? Eu tenho outras inúmeras, mas não essa, né? Dependemos um dos outros para compartilhar nossas experiências. E quanto mais ampla essa experiência, melhor. Precisamos de cada detalhe de experiência, de cada ângulo diferente do nosso programa, que possamos encontrar para enfrentar os desafios de viver limpo. Recuperação geralmente não é fácil. A força que precisamos para nos recuperar é obtida com nossos companheiros. Hoje somos gratos pela variedade dos membros de nossos grupos, e é nessa variedade que encontramos nossa força. Eu sou muito amigo e próximo de companheiros que estão na ativa. Meus amigos, muitos deles estão na ativa, estão no uso da substância. Eu não faço todos os evites, por exemplo, de hábitos, pessoas e lugares. Eu evito hábitos, eu não evito pessoas. Os lugares, eles foram se afastando de mim com uma naturalidade. Os membros de recuperação são muito importantes, mas os meus companheiros que permanecem na ativa são muito importantes também, né? Se o cara tá fumando baseado, se o cara tá bebendo uma cerveja, quem não pode sou eu. Só por hoje. Eu sei que quanto mais variada for a experiência de meu grupo, melhores condições terá de oferecer-me apoio nas diferentes circunstâncias com as quais me deparo. Hoje darei boas-vindas a adictos de todas as origens em meu grupo de escolha. Eu prefiro amplificar essa reflexão, não só para adictos, como para não adictos também. É claro que tem uma sintonia muito maior, uma ajuda incomparável de um adicto para o outro, né? Porque tem as semelhanças ali de tudo, não só de problemas como de soluções, de intensidade principalmente, né? A intensidade, eu tenho uma certa bronca com quem não tem isso, né? Aquela energia, aquele tesão pela vida, né? E não só adictos de todas as origens, né? Há pessoas de todas as origens. Eu vou continuar tendo problema com elas, continuarei. Mas
eu tenho que aceitar também quem perante meus olhos não tem um brilho, eu tenho que aceitar também perante meus olhos quem não tem um destaque, quem não tem e principalmente a virtude principal é a coragem, né? A coragem realmente é algo que separa os homens, né? Os homens como humanidade, né? Claro, separa as mulheres também, existem inúmeras mulheres muito corajosas, e isso separa, né? É muito claro, é evidente de ver. Uma mulher corajosa, uma mulher covarde ela não tem palavra, uma mulher covarde, ela é sorrateira, né? Assim como um homem covarde, né? Uma mulher covarde pode usar dos artifícios mais, como uma gravidez indesejada por ambos, né, que não foi planejada, né, uma gravidez ela pode ser articulada de algumas outras formas, né, pode se mentir sobre a medicação, pode se furar uma camisinha, né, uma mulher ela pode, um homem também, né, ele pode, sabe, a falta de coragem ela leva a, nossa, não é só a covardia, né, ela leva a uma sutileza de maldades muito grandes, né, ela leva a falta de coragem, ela apodrece o coração da pessoa e ela atrapalha muito quem está por perto, né? Ela vai minando aquele bem-estar que possa se ter na confiança com as outras pessoas, né? O Brasil é um dos países que menos se confia nos outros. Isso é impressionante, né? Esse negócio de que é o país da malandragem, é o país do samba, suor e cerveja, né? Tá chegando o carnaval, o ano novo só começa depois do carnaval, né? Esse pá, pum e pá não é legal, não é nem um pouco legal, né? Porque fica um clima estranho na rua, né? Um clima de um olha pro outro, né? Não olha assim pra mim, eu não sou seu inimigo, né? Quando você me vê tatuado pela rua, não olhe para mim feio, eu não sou seu inimigo. Se você precisar de ajuda, muito provavelmente vai ser de um homem corajoso, né? Estão em todos. Tem policiais covardes, tem policiais corajosos, tem criminosos covardes, tem criminosos corajosos e por aí afora. Essa seria a principal virtude. Talvez tenha sido isso no começo que eu estava buscando falar, essa distinção entre coragem e a falta dela, né? Talvez eu tenha muita dificuldade de lidar com pessoas que não são corajosas. Mas eu preciso dos covardes também, porque os covardes, eles são ardilosos, né? E não só porque eu preciso ou não, independente da minha necessidade de precisão, tem que se lidar com eles, né? Tome cuidado com os covardes, nós precisamos uns dos outros. Essa foi a reflexão, espero que você tenha gostado. Um beijo no coração, tudo de bom, fique com Deus, e é isso aí.